Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes, do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer, estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem quer empreender. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido bastante os 2 primeiros dias da GeniusCon 2021. Nós temos ainda um dia recheado de novidades para vocês, para que vocês possam acompanhar com a gente, né? Estamos aqui na última oficina do Léo conosco, então ele logo vai estar falando com vocês. Aproveitem, participem da gamificação, se atentem à questão da coleta de resíduos, então vocês não vão perder, né? Hoje o Léo vai estar trazendo para nós uma oficina chamada Ferramentas para Inovar, tá? Para quem ainda não conhece o Léo, tá? O Léo, lá em 2012, ele foi convidado para uma imersão na Mondragon Team Academy, no País Basco, uma das mais inovadoras escolas de empreendedorismo do mundo, e descobriu sua paixão por educação. Por seu trabalho, foi reconhecido como Global Change Maker pelo Conselho Britânico, convidado pelo Fórum Econômico Mundial a fundar o comitê do Global Shapers em Belo Horizonte e palestrou em eventos da TEDx para poder contar sobre seus aprendizados. Então, tá com você, Léo. Maravilha, maravilha. Valeu, Wesley. Que prazer estar aqui com vocês. Último dia da GeniusCon. Eu tô tipo... Acho que era a Marina que postou lá, né? Tá desesperada, que tá acabando, gente. Não acredito. Já tô com saudade do futuro, pensando na Genius do ano que vem. Mas ainda tem muita troca pra gente poder fazer aqui nessa oficina. Então, vamos começar. O Wesley contou um pouquinho sobre algumas coisas que eu já fiz. Deixa eu contar para vocês o que eu faço hoje, né? Por que eu tô aqui. Então, eu sou um pesquisador, eu sou uma pessoa curiosa com o mundo que a gente vive. Eu tento olhar para o mundo e pesquisar e entender quais são as transformações que a gente está vivendo, seja nas novas tecnologias, nos novos modelos de negócios, nas tendências de comportamento da sociedade, para que eu possa criar conteúdos, experiências de aprendizado e ajudar empresas, governos e pessoas a desenvolverem as habilidades necessárias para serem protagonistas dessa transformação.
ao longo da Gênios, nessa trilha de habilidades empreendedoras, a gente já teve a oportunidade de investigar e refletir um pouquinho sobre a importância de construir boas perguntas, como que elas funcionam para criar um novo olhar, uma nova perspectiva para que a gente possa criar produtos, serviços e investigar desafios. Em seguida, a gente falou sobre pilares do processo criativo, pontos de atenção que é importante a gente ter, que dão suporte para a gente trazer a criatividade para o nosso dia a dia. E aí, a gente também conversou sobre a importância de estar atento aos bloqueios criativos e como que a gente pode usar um método, diferentes, né, processos, para responder e superar esse bloqueio. E hoje, a gente vai ampliar o nosso repertório criativo, o nosso repertório empreendedor, conhecendo, investigando algumas ferramentas que dão suporte para o nosso processo de inovação. Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Pessoal, se surgirem dúvidas, já que a gente vai conhecer e investigar ferramentas que talvez, né, sejam novidades aí para vocês, por favor, fiquem à vontade, usem o chat para poder perguntar, tirar dúvida. O Wesley vai estar acompanhando o chat, então se surgir alguma coisa, ele vai me chamar aqui, eu vou responder ao vivo para vocês, porque a gente está junto nessa e a gente vai criar esse aprendizado aqui juntos. Sucesso, Gênios Lovers! Vamos começar então, começar a investigar e trocar nessa oficina? Deixa eu colocar aqui a nossa apresentação para guiar o nosso aprendizado. Vamos lá, vamos lá. Então, maravilha! Estamos aqui na nossa quarta e última oficina de habilidades empreendedoras para poder falar sobre ferramentas que ajudam na inovação. E se esse é o tema da nossa oficina, a gente precisa falar sobre inovação. Essa palavrinha da moda que guia, né, vários conteúdos que são criados aí na internet. Mas o que significa de fato inovação, gente? Muitas vezes, quando a gente está debatendo sobre esse tema, as pessoas focam a inovação no produto ou no serviço, aquela entrega final que vai ser consumida, que vai ser usada pelos nossos consumidores, pelos nossos usuários. Só que parece que a inovação é os elementos técnicos, são as novas tecnologias, são as características do produto ou serviço que a gente está oferecendo. Quando as pessoas entendem inovação por isso, eu acho que vale a pena a gente dar um passinho para trás e entender o que de fato esses elementos técnicos, essa tecnologia, essas características contribuem para a vida do nosso usuário. Porque no final do dia, inovação é a capacidade que a gente tem de gerar valor. Porque se uma pessoa consome alguma coisa, se a pessoa usa determinado produto, é porque ela percebe que aquilo de alguma forma melhora a vida dela, Então, o que a gente quer através da inovação não é necessariamente apenas entregar um produto ou um serviço que seja revolucionário ou transformador. Muitas vezes, a inovação pode estar na forma como a gente oferece o nosso atendimento, como a gente dá suporte para o nosso cliente, para que ele possa melhor usufruir e aplicar aquela solução que a gente está vendendo para ele no seu dia a dia. Ou então, a inovação pode estar na acessibilidade, em quão fácil é para aquele consumidor consumir e usufruir daquela solução. Então, nem sempre inovação precisa estar ali rebuscada, né, com todas as tecnologias, com todas as coisas transformadoras, complexas, porque não é nada disso. O que a gente quer fazer com a nossa capacidade de inovar é gerar valor que vai influenciar, que vai moldar a percepção do nosso usuário sobre aquele produto ou serviço, porque isso, no final do dia, é o que vai fazer com que ele escolha consumir da gente ou do nosso concorrente. Então, a grande sacada da inovação está em moldar, influenciar a percepção do nosso cliente. Vamos pensar como que isso acontece na prática. A gente tem o exemplo dos mais diversos serviços de streaming. Então, a gente tem, por exemplo, Netflix, a gente tem HBO, a gente tem Paramount, a gente tem Amazon Prime, a gente tem
todos esses serviços de streaming, que se a gente for parar no final do dia, eles fazem basicamente a mesma coisa. Eles oferecem a possibilidade, através de um programa de assinatura, para que você assista séries e filmes. Por que, então, alguém vai assistir o Netflix? Por que alguém vai preferir assistir o Amazon Prime? Por que alguém vai escolher o HBO Go? É importante que essas plataformas sejam capazes de se diferenciar, de oferecer conteúdos diversos, oferecer conteúdos especiais que vão atender às necessidades do seu público. Caso contrário, se a pessoa não percebe valor ali, ela cancela, né, uma assinatura e vai para outra sem o menor problema. A gente vê muito isso acontecendo onde? Nos esquemas do Uber, que a gente tem o Cabify, tem 99, tem diferentes opções, né, de aplicativos que oferecem basicamente a possibilidade de você ir para o lugar A ao lugar B, e aí não tem um diferencial tão grande entre essas plataformas, tanto que no final do dia, grande parte dos usuários escolhe a plataforma que vai usar por causa do preço. E isso é um grande risco para essas plataformas. É só a gente ver o cenário, né, o dado cenário que aconteceu na pandemia. Os motoristas começaram a cancelar porque já não fazia mais sentido pelo preço das corridas. E aí, o que as pessoas fizeram? Elas abriram mão, né, elas perceberam que o preço já não valia mais a pena, elas queriam simplesmente, né, conseguir chegar no lugar para onde elas estavam indo, e elas preferiam pagar mais caro, mas ter a garantia de que esse transporte aconteceria, e passaram a voltar a usar o quê? O bom e velho táxi. Então, a percepção de valor, conhecer os nossos usuários é muito importante, porque é a partir do momento que a gente conhece eles que a gente consegue entregar um bom valor, algo que seja um diferencial para que eles escolham gastar o seu dinheiro, gastar o seu tempo consumindo o nosso produto ou serviço. E aí, muitas vezes também, quando a gente está falando de inovação, a gente tem essa coisa de focar na solução. Mas a gente precisa dar um passinho para trás e perguntar, beleza, a solução é uma solução para quem? Quando a gente vai criar, é muito fácil a gente querer, né, focar na nossa criação. Afinal de contas, né, criar, né, o verbo criar já leva ao produto que é a criação. Só que existem várias camadas, várias etapas do processo criativo, a gente falou bastante sobre isso aqui, que a gente tem que ter cuidado para que possamos criar melhor. Então, se a gente vai criar alguma coisa, a gente tem que ter a postura correta, porque a gente cria para alguém. E esse alguém é o nosso usuário. A gente não pode, na nossa jornada empreendedora, querer ficar ali massageando o nosso ego empreendedor, achando que nós sabemos o que é a melhor solução, a melhor resposta para um usuário se a gente não se coloca no lugar dele. Então a gente precisa ressignificar o nosso olhar, a gente precisa mudar a nossa perspectiva para entender quem é o nosso usuário, quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os sonhos, objetivos, para que possamos entregar algo de valor para aquela pessoa. Então, tudo começa com a forma como a gente aborda o nosso processo de criação, como que a gente aborda aquele desafio para o qual a gente está tentando resolver. Em seguida, a gente tem uma estrutura de suporte que é as ferramentas. Então, uma vez que a gente conhece o nosso usuário, né, a gente precisa entender também sobre o mercado que a gente está, a gente precisa conhecer quem são os concorrentes, quais são as soluções que já estão disponíveis, a gente precisa entender onde que esse usuário, né, esse consumidor deseja chegar com aquilo que a gente vai oferecer para ele. Então, fazer, né, criar, inovar, empreender, não é só colocar a mão na massa para criar uma solução. A gente precisa também colocar a mão na massa para poder descobrir, para poder fazer pesquisa, para poder explorar e entender qual que é esse lugar que a gente está entrando, qual que é essa solução que a gente vai, de fato, criar, que vai gerar valor para o nosso usuário. E aí, tem um cenário que acontece muitas vezes, que é o seguinte: eu vou atender, né, os meus clientes, e aí, muitos deles falam assim, nossa, Léo, não sei o que está acontecendo aqui com o meu negócio, estou com um desafio. Aí fala assim, não, beleza, vamos olhar aqui para o seu negócio, vamos refazer o seu canvas de negócio. E a pessoa fala assim, nossa, Léo, mas não sei se dá para fazer aqui agora, porque eu não tenho o template, não tenho o canvas aqui para a gente poder fazer. E eu falo assim, opa, não, calma. Como que você está falando que a gente não consegue fazer porque você não tem um Canvas? A gente não sabe que no Canvas a gente tem que falar aqui sobre as fontes de receita, sobre os recursos, sobre, né, os canais, sobre a percepção de valor do cliente. Poxa, a gente já sabe a estrutura do Canvas, para que a gente precisa ter um template, né, alguma coisa pré-formatada para fazer isso acontecer? Não,
é sobre a nossa atitude. A gente quer aprender, a gente quer revisar a nossa solução, a gente quer inovar. Cara, vamos fazer com que a gente tenha aqui à nossa disposição. A gente não precisa necessariamente da ferramenta para criar. A ferramenta é simplesmente um suporte. Então, você, a sua postura, como você aborda aquele desafio, é o mais importante. E isso também está associado ao quê? Ao conhecimento que você traz para poder aplicar essa ferramenta. Então, é muito importante entender que uma boa ferramenta, ela precisa ser aplicada em um contexto adequado. E como que a gente consegue fazer uma boa análise de contexto, entender qual a melhor ferramenta que se encaixa para resolver aquele desafio? A gente precisa ter prática, a gente precisa mergulhar naquele contexto, precisa entender qual que é o desafio específico que a gente está trabalhando, qual que é o objetivo que a gente tem para alcançar, para entender qual que é a melhor ferramenta que encaixa. Só que, muitas vezes, a gente acha que a ferramenta perfeita, ela é como se fosse uma fórmula mágica, e existe uma receita que vai indicar qual que é a ferramenta ideal. Não, existem inúmeras ferramentas que cumprem o mesmo propósito. Então, é muito importante entender, no contexto que você está trabalhando, na sua habilidade em usar determinada ferramenta, em no time que você está trabalhando, qual que é a melhor forma daquele time trabalhar. Porque se você tem um repertório, se você conhece um grande número de ferramentas, fica mais fácil para você encaixar aquela ferramenta que melhor responde à sua necessidade para alcançar o seu objetivo. Então, conhecimento, postura, repertório, tudo isso influencia na ferramenta que a gente vai escolher. Porque a ferramenta, no final do dia, ela é apenas uma estrutura de suporte. Eu falo para quando eu ensino, né, os meus alunos, meus clientes, quando eu ensino para eles uma ferramenta nova, eu falo que, pessoal, vocês estão aprendendo aqui uma ferramenta, mas que não é uma ferramenta que está escrita aqui a ferro e fogo. Essa ferramenta, ela pode ser adaptada. Então, pratique essa ferramenta, entenda o seu funcionamento, veja os resultados que ela gera, e aí você vai começando a ficar mais à vontade para poder simplificar, para poder adicionar uma nova etapa, para poder modificar algum elemento da ferramenta para que ela melhor responda à situação que você está vivendo. Então, a gente não é refém da ferramenta, a ferramenta que precisa trabalhar para a gente, porque ela nos dá o suporte para alcançar os aprendizados, o resultado que a gente está desejando. E ferramenta também nada mais é do que processo. Muitas vezes a gente está trabalhando com temas abstratos, com conceitos mais complexos. Então, as ferramentas, elas servem para poder nos dar um passo a passo, etapas que a gente pode cumprir para alcançar um objetivo. Então, se você for modificar, primeiro, né, entenda qual é esse processo para que você possa fazer os ajustes necessários. E aí, a gente vai investigar aqui uma das etapas do Design Thinking, que eu acho que é a etapa fundamental que desencadeia todo esse processo de criação, todo esse processo de inovação. Né? Não sei se vocês já ouviram falar de Design Thinking, então vamos só deixar um passinho para trás e explicar o que é esse duplo diamante. Então, Design Thinking nada mais é do que aplicar o pensamento de um designer na forma como a gente aborda um problema. Então, Design Thinking, ele é uma postura frente a um desafio que a gente está enfrentando. Muitas vezes a gente confunde o Design Thinking como, né, um processo. O Design Thinking em si, eu não entendo ele como um processo, eu entendo ele como uma cultura, né, uma forma da gente abordar um desafio. Entretanto, nesta forma de abordar o desafio, a gente pode trabalhar com diferentes ferramentas que vão apoiar o nosso processo de inovação. Então, no Design Thinking, como que funciona essa postura? A gente coloca o usuário no centro do processo de criação. Então, a gente precisa começar com uma etapa de descoberta que a gente vai investigar quem é esse usuário, a gente vai criar possibilidades de como a gente pode resolver esse desafio, né, que essa pessoa está enfrentando. Em seguida, a gente testa a nossa solução para colher aprendizados e ver o que funciona e o que não funciona, para, em seguida, desenvolver a nossa solução mais refinada. E a gente vai investigar aqui um pouquinho essa primeira etapa, que é a descoberta do nosso usuário. E se a gente está falando sobre descoberta, quem é esse nosso usuário, a gente está falando de empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Para a gente poder criar, a gente não pode ter simplesmente hipóteses, porque a gente precisa validar as nossas hipóteses na prática. E como que a gente valida as hipóteses? Né? Que se eu acho que determinada coisa funciona, o que vai me falar se funciona ou não?
é o nosso usuário, a pessoa para quem a gente está criando. Então, quanto mais a gente conhece ela, quanto mais conhece o contexto da pessoa para quem a gente está criando, melhor a gente consegue criar. E aí, eu vou dar umas dicas para vocês de alguns pontos de atenção que a gente tem que ficar ligado ao criar, ao trabalhar a inovação no nosso dia a dia. O primeiro é, não existe certo nem errado. Quando a gente está criando, a gente está se jogando num abismo que não tem nenhuma garantia. A gente pode cair de cara no chão, assim como a gente pode criar asas e voar. Então, pessoal, permitam-se entender que o erro faz parte do processo, a gente está assumindo um risco ao inovar. A ferramenta que a gente vai usar, vocês vão aprender aqui um conjunto de ferramentas agora. Ah, só porque eu aprendi as ferramentas na oficina do Léo, eu tenho que usar para tudo e qualquer momento na minha vida empreendedora? Não, gente. As ferramentas cumprem um propósito. Então, qual é o desafio que você está enfrentando? Beleza. A partir desse desafio, eu vou escolher a ferramenta que vai me levar para o resultado esperado neste contexto específico. E aí, pessoal, a gente tem que se desapegar dos nossos vieses. O que são vieses? Vieses são os nossos preconceitos. Se a gente vai criar uma solução, eu trabalhei muito com comunidades em vulnerabilidade social, comunidades periféricas que, né, enfrentavam N questões de qualidade de vida, de cuidados ambientais, de acesso à oportunidade de mercado, enfim. E aí, sempre existia que nesses lugares as pessoas não tinham força de vontade, ou que as pessoas não tinham conhecimento para sair daquele contexto. E isso é uma super mentira. Existem vários talentos, existem vários recursos que as comunidades podem trabalhar. Então, era muito mais importante fomentar os talentos locais do que trazer soluções de fora ao trabalhar com essas comunidades. Então, desapegue um pouco dos seus julgamentos, das suas críticas e venha com um olhar de descoberta, de experimentação, né? Um olhar para poder aprender e não julgar. Isso é muito importante no processo de inovação. E aí, pessoal, queria eu, né, que a gente tivesse uma fórmula mágica, uma receitinha para que uma ferramenta que encaixasse para todos os desafios. Não é assim que acontece. Então, não tem fórmula mágica. Você pode testar uma ferramenta num determinado contexto, ela funcionar super bem, levou ela para um contexto diferente, zero vai funcionar, tudo bem, a gente adapta e ajusta, então tenham consciência disso, né? Você vai estar constantemente sendo adaptável, sendo né, fluido no seu processo de inovação. E por fim, como eu falei, né, traga esse olhar de inovação. Sucesso, pessoal? Faz sentido para vocês? Então, quando a gente fala de inovação, né, a gente quer ver a ferramenta mais legal, a gente quer ter a tecnologia mais revolucionária, mas não, né? Antes de tudo isso acontecer, a gente precisa ter a postura adequada para poder inovar. E uma vez que a gente entende esse contexto, a gente está pronto para poder mergulhar nas ferramentas que nos levam, que nos conduzem neste processo de inovação. E as ferramentas que eu escolhi para poder trabalhar com vocês aqui, a gente vai estar só olhando para essa etapa da descoberta, como que a gente consegue melhor conhecer o nosso usuário para criar as melhores soluções possíveis. E aí a gente vai trabalhar aqui 5 ferramentas. O Desk Research, Um Dia na Vida, Eu Percebo e Me Pergunto, o Experimente Você Mesmo e o Moodboard. Beleza, pessoal? Então vamos começar. Se surgirem dúvidas, comentem aí no chat. O Wesley está acompanhando, ele pode trazer as perguntas de vocês aqui para a gente conversar ao vivo. Então fiquem à vontade, usem esse espaço. Mas vamos lá, vamos começar, vamos mergulhar na nossa primeira ferramenta, que é o Desk Research. Muitas vezes, falando de inovação, a gente tem essa ânsia por criar algo totalmente novo, algo totalmente único, mas a gente sempre cria a partir das nossas referências. E a gente não precisa sentir esse peso de carregar no mundo que a nossa solução tem que ser a coisa mais revolucionária do mundo. Não. O nosso usuário já enfrenta esse desafio e todo usuário que enfrenta um desafio, ele já cria uma solução por si próprio para responder àquele desafio. A gente muitas vezes gosta de acreditar que, nossa, Léo, eu não consigo nem te explicar direito a minha solução, sabe? Porque o que eu estou fazendo é algo tão único, tão especial, que não tem um parâmetro de referência. Eu não tenho nenhum concorrente no mercado que faz exatamente como eu faço. Aí eu olho para a pessoa, né, assim, no fundo dos olhos, e solto um belo, sei. Um concorrente você já tem. Porque se você está resolvendo uma dor do seu cliente, esse cliente não vive com essa dor. Ele vai buscar alguma solução, por mais simples que seja, para responder a essa necessidade. Então, já existe um parâmetro de referência, já existe algum lugar que a gente pode olhar para poder buscar inspiração
para poder criar a nossa solução. Então a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode fazer essa pesquisa de benchmark, né, de buscar referências, soluções no mercado que podem orientar, trazer insights para que eu crie a minha solução. Então, antes de começar a criar, a gente pesquisa, a gente estuda o mercado para ter o parâmetro de referência, entender qual que é a base da solução que a gente tem no mercado hoje. E como que a gente faz essa pesquisa, né, esse desk research? Não é nada complicado, gente. O que você vai fazer é criar um catálogo de referências, pesquisando no Google. Você pode conversar com pessoas para poder indicar empresas, projetos, pessoas que podem ser, né, indicadores do status, né, um termômetro do mercado como ele é hoje. Então, é muito simples. Você vai mapear quais são os livros, quais são os autores, quais são as empresas, quais são os projetos que servem de inspiração para entender o mercado que você está querendo atuar. Então, isso pode acontecer tanto olhando para o passado, né, olhando como as pessoas fizeram, mapeando as tendências que estão vindo pela frente, que vai ajudar a gente a entender, né, para onde esse mercado está indo. Então, você pode fazer, né, essa pesquisa com diferentes lentes para a sua criação. Sucesso, Brasil! Tranquilo? Vamos ver aqui a nossa próxima ferramenta. A nossa próxima ferramenta é o que a gente chama de um dia na vida. Muitas vezes, quando a gente cria para a pessoa, a gente faz o quê? Né? Eu acho engraçado que eu visitei algumas empresas, né, na época pré-pandêmica, e aí, quando eu visitava essas empresas, os diretores me levavam para poder conhecer as diferentes áreas. E aí, as pessoas falavam assim, olha, essa daqui é a área do financeiro, essa aqui é a área do marketing. Ah, e olha ali, tá vendo aquela galera? Aquela galera ali é a da inovação. E aí, é muito engraçado, porque quando eu falo assim, que aquela ali é a galera da inovação, parece que inovação é uma coisa específica que só aquelas pessoas podem fazer. Então, ninguém mais na empresa é inovador, ninguém mais faz inovação. E aí, a galera que tem que fazer a inovação, ela está fechada numa salinha, presa. Mas se as pessoas inovam para poder responder às necessidades do cliente, ou se as pessoas inovam para poder ajudar as outras áreas da empresa a trabalharem de forma mais eficiente, de uma forma mais assertiva, por que eles estão trancados na sala, numa sala separada? Se você tem que criar para eles, você precisa conhecer a realidade deles. Não é assim que funciona? Então é muito engraçado quando isso acontece, porque para a gente inovar, a gente se fecha, a gente vai começar a fazer pesquisa, a gente vai olhar no Google, a gente vai fazer todas essas coisas como a gente viu na ferramenta anterior, mas a gente tem que lembrar que toda a nossa pesquisa, todo o nosso conhecimento, tudo que a gente faz, ele vai, né, refletir, ele vai gerar transformação na vida de alguém. Então a gente precisa se colocar no lugar dessa pessoa. Então um dia na vida é nada mais do que um exercício de sombra. Lembra quando a gente era novinho, que a gente estava no colégio, e aí os professores falavam assim, quer escolher alguma coisa para você fazer quando crescer? Pô, vai lá e vive um dia na vida de um médico, vive um dia na vida do advogado, vê se a imagem que você tem da profissão dos seus sonhos, se ela acontece na vida real, na vida como ela é. Então, é uma forma perfeita da gente eliminar julgamentos, da gente, né, eliminar suposições e entender na prática, de ver as coisas pelo que elas são. Então, essa ferramenta, você vai mapear e tentar buscar e encontrar quem é o seu usuário o seu usuário perfeito, quem é aquela persona, né, que você quer entender, para a pessoa para quem você está criando, e aí você vai viver esse dia nas sombras, você vai navegar na vida dessa pessoa, sendo ela, mas você vai só observar. A pessoa executa as tarefas, a pessoa confronta, né, ali o seu dia a dia, e você vai fazer anotações, você vai fazer pesquisa, você vai entender, criar um olhar sobre a vida daquela pessoa. E aí, uma vez que você vive esse dia, gente, toda a ferramenta só faz sentido quando você traz os aprendizados para a prática. Então, você aplicou a pesquisa de mercado, você aplicou, né, o Desk Research, você aplicou um dia na vida, lembre-se de se reunir com a sua equipe, com as pessoas com quem você está trabalhando, para poder colher os aprendizados. Quais foram as suas percepções? O que de inovador você percebeu? O que você pode resolver na vida dessa pessoa? Como que você pode melhorar um aspecto do dia a dia dela? Então, são perguntas relevantes a serem respondidas, porque é esse aprendizado que vai direcionar o seu processo de inovação, o seu processo de criação. Então, esse é um dia na vida. Você não faz perguntas, você não interfere, você simplesmente segue e observa os comportamentos daquela pessoa. E aí,
eu escolhi trazer também uma outra ferramenta que segue uma linha parecida com um dia na vida, porém tem uma abordagem um pouco diferente. Aqui a gente vai estar trabalhando com observação e intuição. O que isso significa? Que a gente vai mergulhar em determinado contexto para poder tentar mapear e observar coisas que não são ditas, não são faladas, que não são claras para todo mundo. Como que isso acontece? A gente vai, suponhamos que a gente queira ajudar as pessoas a escolherem como que elas vão mapear, como que elas vão escolher os seus roteiros de viagem, ok? Esse é o nosso desafio. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ir, por exemplo, deixa eu pegar aqui, vamos pegar o exemplo do Paraná. A gente pode ir para um lugar turístico do Paraná. Então, a gente pode ir, por exemplo, ali para as Cataratas de Iguaçu, a gente pode ir para o Jardim Botânico em Curitiba, e aí a gente vai sentar nesse lugar e vai observar como que elas interagem com esse lugar. O que elas consideram que é importante, quanto tempo elas passam ali, quais são as atividades que elas executam. Tudo isso ajuda a entender o comportamento das pessoas dentro de um contexto que é útil para o nosso desafio. E isso vai ajudar a gente a fazer algumas suposições que a gente depois pode testar, que depois a gente pode validar. Então, se eu vejo, eu estou colocando um exemplo aqui das crianças no supermercado, então se eu percebo as crianças cuidando dos irmãos no mercado, eu me pergunto se isso é comum. Se eu vejo as pessoas fazendo piquenique numa praça, eu posso assumir que isso é comum. Se eu vejo as pessoas tirando foto, eu me pergunto se é porque elas querem contar sobre esse lugar que eles visitaram para sua família, para os seus amigos. A gente começa a fazer suposições, a gente começa a investigar, a gente começa a virar um detetive dos comportamentos dos nossos usuários para que a gente possa depois pensar em possíveis soluções que a gente vai testar e validar para ver se funciona ou não. Então, é um pouquinho diferente do dia a dia, de um dia na vida, porque num dia na vida a gente vai perceber as barreiras e desafios do nosso usuário na realidade dele. Aqui a gente está tentando fazer suposições, inferências sobre o comportamento dele para poder expandir o nosso leque de possibilidades para criar soluções. Sucesso, pessoal? Faz sentido para vocês? Vamos avançar? Wesley, vai acompanhando o chat aí e lembra de me falar se surgir alguma perguntinha, beleza? Mas vamos lá, turma. Vamos chegar aqui na nossa quarta ferramenta. E, gente, essa ferramenta, juro, eu não sei nem para que eu estou falando para vocês aqui, porque isso daqui é uma coisa que já tem que estar incrustada em todos os empreendedores e empreendedoras. Imagina só como que a gente lança um produto, como que a gente lança um serviço, se a gente mesmo não experimenta a realidade do nosso usuário. Então, se a gente quer criar alguma coisa para a pessoa, a gente precisa testar na prática como que essa pessoa resolve este desafio hoje. E esse é um processo que demanda energia, que demanda força de vontade, porque não é só, se a gente quer oferecer o melhor meio de transporte e o nosso usuário se transporta através de skate, cara, então eu preciso fazer por um mês. Vamos andar de skate, porque o que acontece num dia pode ser completamente diferente do outro. Existem inúmeras situações que a gente não tem controle sobre, que a gente precisa experimentar. Então experimente você mesmo, aí sim é você de fato viver a vida como seu usuário viveria, como seu cliente viveria. Então você precisa entender um pouco mais sobre a rotina, quais são os hobbies, quais são as atividades, quais são os gostos, desgostos, qual que é a forma que essa pessoa vai para o trabalho, enfim, tudo isso entra em jogo quando você está criando para alguém. Então você, a partir do desafio central que você está trabalhando, se você está criando alguma coisa para, mais uma vez, um roteiro de viagem, para poder melhorar o transporte, para tornar o dia a dia mais eficiente, para facilitar o planejamento do seu usuário, beleza, como que essa pessoa se planeja? Como que essa pessoa se entretém? Como que essa pessoa se diverte? Como que essa pessoa se desloca? Como que essa pessoa, enfim, gerencia o seu tempo? Tudo isso são perguntas que você precisa fazer para poder escolher este método e você vai testá-lo na prática. Uma vez que você testa esse método na prática, quais são os aprendizados que você extrai dessa experiência? Você consegue posicionar, criar um produto e explicar para as pessoas o diferencial, como que ele se destaca, como que ele se difere da solução que essa pessoa já aplica no seu dia a dia. E esse diferencial, lembra que a gente falou lá atrás? Inovação não é gerar valor
para os usuários. Então, é assim, é experimentando, é testando, para que você possa se posicionar de uma forma que seja única, que seja especial, que seja relevante para o seu usuário. Então, pessoal, não tenham medo. Pega a solução, pega a forma como o seu cliente faz, vai para o seu dia a dia e testa, vive e extrai os aprendizados para você entender como que você consegue melhorar a vida do seu usuário a partir desse teste. E aí, a gente chega na nossa última ferramenta, que é o Mood Board. E como que funciona o Mood Board, pessoal? O Mood Board nada mais é do que um painel de inspiração. Ele é uma colagem. Lembra quando você estava no colégio e você tinha que fazer aqueles trabalhos para apresentar com cartolina, você pegava a revista, o jornal, recortava e colava? Pois bem, é exatamente isso. E o Mood Board é muito legal, por quê? Porque ele ajuda a refletir o espírito, os sentimentos, as emoções, né, do seu público em relação a um tema específico. Então, suponhamos que você está querendo criar, né, um negócio para poder que trabalha no segmento de saúde. Então, você pode convidar o seu usuário a fazer o quê? Olha, faça uma colagem aqui do que significa saúde para você, né, do que você define por saúde. E aí, pode ser muito legal, porque para algumas pessoas, saúde, elas vão fazer uma montagem, uma referência, que vai para hospital, cirurgia, médico, né, que tem esses fatores, que é aquela medicina que já é quando você está doente. Para outras pessoas, elas podem criar um mood board completamente diferente. Quando eu penso em saúde, eu penso em uma boa alimentação, em hábitos saudáveis, em praticar esportes. Eu penso em momentos com amigo, momentos com família, porque não é só o corpo, mas também é a saúde mental que a gente tem que cuidar. Então, quando a gente extrapola as palavras, quando a gente vai para imagens, representações simbólicas, isso ativa diferentes áreas do nosso cérebro, a gente consegue criar novas conexões, a gente traz novas referências, e isso pode trazer aprendizados que a gente não conseguiria numa entrevista, numa conversa. Então, um mood board é muito importante porque ele vai trabalhar essa esfera emocional, sentimental, que muitas vezes a gente deixa de lado no nosso processo criativo. Basicamente, o que você vai fazer com o seu mood board é criar um Pinterest na visão do seu cliente sobre o desafio que vocês estão enfrentando. Então, essa é uma outra forma, uma outra abordagem que a gente tem para poder tratar o nosso processo de inovação. Espero que vocês tenham gostado dessas ferramentas, porque elas servem um propósito. Nenhuma dessas ferramentas vai te entregar uma solução pronta. Inovar é uma busca constante por aprender. Quando a gente aprende, a gente entende melhor qual é o desafio, qual é o contexto, qual é o usuário, qual é o momento em que a gente está trabalhando para inserir a nossa solução de uma forma assertiva no mercado. Então, as ferramentas, elas são a sua muleta, elas são o suporte, mas você não pode depender delas para caminhar a vida inteira. E como que você não depende? Usando elas de uma forma assertiva para colher os aprendizados necessários para que você possa avançar nas próximas etapas de inovação, pensando nas possíveis soluções, criando seus protótipos e testando para que você, mais uma vez, colhe aprendizados e refine a sua solução para, de fato, lançá-la no mundo. É isso, pessoal. Essas são algumas das ferramentas que eu escolhi trazer para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se você já conhecia algumas delas, espero que não, para que vocês tenham agora ampliado o repertório criativo de vocês. E é isso, turma. Inovar começa com fazer boas perguntas para que você possa trabalhar a sua criatividade no seu dia a dia, tomando cuidado para saber romper os bloqueios que te travam e aí aplicar as melhores ferramentas que você pode para te ajudar nesse processo. Legal, Léo. Nossa, é incrível ver como todas as suas oficinas acabam se conectando. No final a gente vê o resultado disso e, cara, é espetacular. Teve um ponto que você falou sobre a questão da inovação, que não é um setor, né, cara? Então, todo mundo tem que usar a inovação, crescer, né, utilizar isso dentro da sua empresa, levar isso para os seus clientes. Então, igual você falou, é um processo contínuo, cara. E Wesley, foi muito engraçado. Uma vez eu fui convidado para uma empresa para poder fazer uma palestra num evento, e o evento chamava Innovation Days, os dias da inovação. Aí eu falei assim, caraca, gente, vai ser a palestra mais difícil da minha vida, porque são só esses 2 dias de inovação. Então, eu tenho que ser uma coisa que a galera vai conseguir aplicar em 2 dias, porque o resto do dia eles não inovam. E eu achei isso uma loucura. Então, a gente precisa entender que você, né,
inovação é uma postura. Muitas vezes, quando a gente apresenta essas ferramentas, as pessoas acham que é só aplicar as ferramentas e elas vão inovar. Mas não. Olha só, para você praticar, por exemplo, um dia na vida, cara, você tem que sair do seu lugar, você tem que ir lá para o mundo lá fora, tirar a bunda da cadeira e viver a vida do seu usuário, a vida do seu cliente. E isso demanda, né, a ferramenta não vai resolver nada, isso demanda uma postura. Imagina chegar para o seu chefe e falar assim, chefe, cara, a gente não está conseguindo resolver o nosso desafio, a gente precisa conversar mais com o nosso cliente. E aí você propõe uma coisa dessa, o seu chefe fala assim, cara, você tá louco. Não, você já foi para a faculdade, né, você participou da Geniuscon, você já sabe tudo. Eu falo assim, cara, eu sei uma base, né, eu tenho um repertório, mas eu preciso colocar esse repertório na prática. E para isso eu preciso viver a vida do meu cliente. Então, muitas vezes, algumas empresas têm o desafio da inovação, por quê? Elas investem em tecnologia, elas investem em fazer a sala toda colorida, deixar o espaço aberto e tudo mais. Mas isso não adianta, né? Você tem um espaço todo aberto, não adianta se você não tem a cultura que dá suporte para que as pessoas possam trocar, que as pessoas possam interagir, que as pessoas possam testar coisas novas. Elas, né, quantas empresas eu fui que o escritório é colorido, com piscina de bolinha, né, todo horizontal, mas que existe um mindset de cada pessoa só opera dentro do seu cargo, só da sua função. E aí, né, esse trabalho horizontal, esse suporte entre os times não acontece. Então, pessoal, lembra o que eu falei, a ferramenta é suporte, a postura é o primeiro passo para a inovação de fato acontecer. É isso aí, Léo. Bom, gostaria de mandar um oi aqui para o Rafael Maganha, para a Nicole Olesca, a Priscila Mota, a Maria Eduarda, que estão assistindo a gente. Então, espero que vocês tenham aproveitado e gostado bastante da oficina do Léo. Léo, não tivemos dúvidas por enquanto. Não sei, pessoal, a gente ainda tem um tempinho. Se vocês quiserem mandar no chat para o Léo poder responder para vocês, tá? Maravilha, pessoal. Tô aqui, tô por conta de vocês. Vai ser um prazerão poder tirar uma dúvida. De repente, se vocês, né, a gente apresentou ferramentas que são ali da parte da descoberta. Ah, Léo, quais são boas ferramentas, por exemplo, para prototipar, enfim, outras coisas? Fiquem à vontade, vamos conversar, porque a ideia aqui é dar o suporte para vocês poderem aplicar a inovação na prática. Então, contem comigo. É isso aí. Bom, Léo, estamos sem dúvidas mesmo, né? Apenas elogios. Então, cara, muito obrigado. Foi um prazer poder moderar com você aqui nos 3 dias da Geniuscon. Espero que você possa nos acompanhar no ano que vem novamente. Que, pessoal, esse ano está acabando, mas ano que vem tem de novo. Por quê? Tudo que é bom demora para chegar e passa rápido. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Não percam que hoje ainda temos conteúdos. Vamos ter uma próxima oficina agora de inteligência emocional, comportamento e carreira com a Silvia. Então vai ser incrível. Espero que vocês consigam aproveitar com a gente. E é isso. Obrigado, Léo. Foi um prazer, cara. Valeu demais, pessoal. Queria muito estar junto de vocês aí. É sempre um prazer colaborar com a Geniuscon e espero revê-los no ano que vem. Pessoal, se vocês quiserem continuar essa conversa, manda mensagem para o time da Gênios. Não quis fazer a pergunta agora na oficina, manda no Instagram deles, depois eles me mandam e eu respondo para vocês. Vamos ficar à vontade para poder entrar em contato aí, vai ser um prazer continuar essa conversa. E time Gênios, obrigado pela confiança, sempre bom estar junto de vocês e a gente se vê na próxima. Um beijo grande e até lá, pessoal. Valeu! Valeu, Léo. Obrigado. Tchau, tchau.